Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Pod Quintas Intenções, sua atualização semanal sobre as verdadeiras intenções atrás das articulações políticas. Hoje eu tenho a alegria de receber o Pedro Duarte, nosso mandatário do Partido Novo aqui na cidade do Rio de Janeiro, nosso vereador. Obrigada por ter aceito o convite, Pedro. Nada, Débora, eu que agradeço, é um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre a política real. E é importante a gente botar uma lupa, botar luz, muita transparência em cima disso, porque é a oportunidade que o cidadão tem de separar o joio do trigo. Porque olhando de fora, sem separar as intenções, tudo parece igual. Mas na verdade, lá dentro, no dia a dia, é bem diferente, né? E eu já aprendi isso aí ao longo desses quase já 4 anos de mandato. Que bom que a gente vai ter um espaço para conversar a respeito das suas experiências, desse tempo de mandato e do que tem de verdadeiras intenções dentro da Câmara de Vereadores aqui do Rio. Mas antes da gente começar, pessoal, já ativa o sininho, curte o episódio para você ficar por dentro toda semana das nossas atualizações. Agora que você já curtiu, a gente pode começar. Pedro, melhor do que eu te apresentar, é você se apresentar para quem está assistindo a gente. Então, se você puder resumir quem é o Pedro, o que você diria? Bom, meu nome é Pedro Duarte, eu tenho 33 anos, eu sou... Como é que eu vou dizer? Vou tentar uma frase resumida. Eu sou um incansável na luta pela liberdade, acredito que isso resume bastante. Então, constantemente lutando contra a burocracia, contra os impostos, a favor da liberdade das pessoas de viverem, morarem e serem quem elas quiserem. E aí isso tudo vai se espalhando. Mas o grande resumo de quem eu sou é essa convicção que eu carrego. E aí, como pessoa, claro, a gente vai falar de família, me considero um pouco de suco de Brasil, porque é uma família que é metade nordestina, por parte de mãe, e outra metade de Portugal. Meus avós, por parte de mãe, vieram para o Rio de Janeiro na década de 50, vindo de Belém, não do Pará, da Paraíba, né? E a família, por parte de pai, também chegaram aqui na década de 50, mas saindo da miséria, da pobreza de Portugal. Ambas as famílias vão para Caxias, lá começam a empreender, fazem seus primeiros negócios, depois é lá que meu pai conhece minha mãe. Eu chego, inclusive, a nascer em Caxias. Depois sou criado na Ilha do Governador até os 15 anos. E tive a oportunidade, graças exatamente ao comércio, ao empreendedorismo, eu e meus primos somos a primeira geração a ir para a universidade. Aí eu faço faculdade de Direito, sou advogado de formação. E é na faculdade que eu começo a disputar eleições de centro acadêmico. Já com viés liberal, porque o discurso esquerdista de patrão contra empregado não fazia sentido com a história da minha família, não fazia sentido com tudo aquilo que eu acreditava. Então, quando eu vi lá o meu centro acadêmico vermelho, com frase do Marx, de Guevara, eu quis disputar a eleição. E aí foram 6 eleições dentro da PUC, eu cheguei a presidente do Diretório Central de Estudantes, eleito e reeleito, uma votação, 3 mil alunos votam. Para ser reeleito, eu tive quase 1.800 votos dentro da universidade. Caramba! E quando eu me formei, deu aquela sensação de, vai acabar? Agora? Assim, tchau para todos os debates, a vontade de representar os alunos, os embates também entre direita e esquerda, com quem concordava e discordava. E aí deram a ideia, falaram, Pedro, por que você não vem candidato a vereador e dá continuidade a essa que parece ser sua vocação, seu propósito, né, de vida? E cá estou. Topei esse desafio de ser candidato, não ganhei de primeira, mas com o tempo, me organizando e ganhando apoio das pessoas, cheguei aqui ao mandato de vereador, fui eleito com 29, estou agora com 33. Muito legal. Um resumo aí. Um bom resumo, Pedro. E super bacana como a gente encontra pontos de conexão com as histórias, né? Somos advogados, né? Nos formamos em Direito. Somos filhos da PUC. Você fez a graduação em Direito na PUC, né? Eu fiz mestrado em Administração na PUC, então a gente é filho da PUC. Temos uma família com essa mistura boa de Brasil, Portugal, Sudeste e Nordeste. Então, a minha mãe é uma carioca, eu brinco que minha mãe é carioca da Gema, e o meu pai é um nordestino do sertão da Bahia, de uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa. Então, ela é à margem ali do Rio São Francisco, super interior. Pra você ter noção, pra gente chegar lá, de Salvador a Bom Jesus da Lapa são 12 horas de estrada. É muito longe, hein? É muito longe. Enfim, é mais perto e por Goiânia, mas ainda assim são 9 horas de estrada, então é longe anyway.
E tem sempre esses pés, né, em Portugal, enfim. Então, eu também tenho um pedaço da família que veio de Portugal para cá, da família materna. Minha avó também, nordestina, de Pernambuco, veio pro Rio de Janeiro buscando novas oportunidades. Então, meu tio mais velho nasceu em Pernambuco, minha mãe já nasceu aqui. Então, essa mistura aí, Sudeste, Nordeste, Brasil, Portugal, a gente vai encontrando pontos de conexão. E também de você ser um entusiasta, né, de realmente crer que a gente pode fazer diferente, que a gente tem oportunidade de galgar ali novos cenários e mostrar que a política não precisa ser a velha política e ela pode ser uma política nova. Sim. E muito com esse viés, você escreveu o seu livro, né? É verdade. O Rio Tem Jeito. Lançamos mês passado. É um livro que eu tive o hábito, Débora, ao longo do mandato, e eu sei que é um hábito que você compartilha e gosta também, de escrever bastante. Então eu escrevi muitos artigos sobre pautas que estavam quentes na Câmara, ou debates públicos, questões que estavam na imprensa, as pessoas estavam falando muito. Então, mercadinhos locais que estavam abandonados, escala de guarda municipal, votação de previdência. Então, às vezes tinha um projeto de lei, mas nem sempre. A ideia é que era um debate na sociedade, e eu queria dar minha opinião, e não só um post no Instagram, não só deixar registrado no Facebook. Então, eu passei a ter esse hábito de escrever artigos, para poder resumir, fundamentar a minha opinião e publicar em algum lugar. Uhum. E quando a gente foi ver o saldo disso, uns 70 artigos escritos ao longo do mandato, e veio a ideia de juntar, são 55 artigos mais ou menos, e nós contextualizamos eles. Então, por que eu escrevi aquilo naquele momento? Porque tinha um projeto de lei sendo votado, porque tinha acontecido algo que tinha ido para uma capa de jornal no noticiário. Uhum. Então, tinha algo acontecendo, eu contextualizo para a pessoa saber. Até porque as pessoas vão ler um artigo que por vezes é de 3 anos atrás, Sim. de 2 anos atrás, então a gente contextualiza e convidamos também algumas pessoas que na minha opinião são craques para dar um relato sobre o trabalho da interação que nós tivemos. Então aqui atrás você vai ter o Otávio Leite, que foi deputado federal, a Cris Monteiro, que é vereadora do nosso partido, do Novo, em São Paulo, o Marcelo Trindade, que é um cracaço, foi presidente da CVM, candidato a governador em 2018, um advogado fora de série, e dentro tem 3 outros nomes, que é o Fajardo, foi secretário de Planejamento Urbano da cidade do Rio de Janeiro, entende tudo de urbanismo, tá hoje em Washington, no Banco Mundial, então imagina, ele tá mal, né? A Andréa Gouveia Vieira, que foi vereadora 2 mandatos, e também o André Marques, que é o chefe da área de políticas públicas, de gestão pública do INSPER, que é uma faculdade da ponta, do creme de la creme, e ele lidera toda essa área de públicas lá, e foi orientador do meu TCC, da minha pós-graduação em gestão pública lá. Então é um grande compilado de reflexões sobre o Rio de Janeiro que mostra que tem jeito. Porque lá, cada assunto, a gente sempre comenta, não é meu estilo fazer uma crítica, e eu sei que também não é o seu, você compartilha essa visão, a crítica pela crítica. Eu trago, junto com a crítica, uma solução, uma proposta. Pedro, mas eu discordo da sua solução. Ótimo, então dá a sua, tudo bem. Vamos debater o Rio. É isso. Então aqui esse livro é um grande fórum de debate sobre a cidade do Rio de Janeiro, e de que existem sim alternativas. Talvez as pessoas não queiram tomar esses remédios, porque tem efeitos colaterais, porque podem ser duros, mas na minha opinião, se a gente seguir isso que está aqui, alguns dos problemas do Rio de Janeiro seriam resolvidos. Não todos, porque ninguém quer se colocar aqui como salvador da pátria, mas teríamos avanços. Mas são propostas, né? Eu já adquiri o meu, quem quiser tem o link na Amazon, vou deixar aqui embaixo depois para quem quiser adquirir. E dentre N temas que são tratados no seu livro, lógico que a pauta de transparência e integridade não podia faltar. A gente tem alguns artigos voltados para essa temática de transparência, sobre o investimento do dinheiro que alguns chamam de público, mas que na verdade é o nosso dinheiro, né? Não existe dinheiro público, existe o nosso dinheiro que é aplicado muitas vezes, ou eu diria, a ampla maioria das vezes, sem transparência e sem que a gente saiba efetivamente quais são os benefícios que nós, enquanto cidadãos, estamos tendo com aquele investimento. Então, a gente compartilha, né, Pedro, dessa pauta e muito dessa visão de mundo de que dá para fazer diferente, de que tem jeito, que dá para fazer do jeito certo as coisas. E quando a gente traz aqui o teu artigo, né, falando sobre transparência no livro, você já... O contexto é de uma aplicação indevida da verba pública, do nosso dinheiro. E como é que você experimentou? Porque esse é só um dos casos que você teve a oportunidade de experienciar nesse seu período de mandato e de fiscalizar. E
queria que você trouxesse um pouco dessa experiência de fiscalizar a prefeitura, de buscar por transparência, de criar esse BI, né, que você criou, esse grande painel de visibilidade de investimento do dinheiro público. Como é que você chegou até lá? Débora, excelente ponto, que eu gosto muito desse assunto e até para provar quem nos acompanha, tem alguns artigos aqui, pegar exemplos. Dentro do capítulo de gestão e orçamento tem um artigo que é Transparência e Cidadania, então muito claro o nosso compromisso com essa pauta. Tem um outro que é, você sabe como a prefeitura vai gastar os 5 bilhões da SEDAI? Então é um artigo em que a gente analisa exatamente essa transparência, ou aparente transparência, né, de como os recursos da SEDAI seriam utilizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E tem também outros artigos sobre mega licitação de publicidade, sobre outros pontos, mas você vê que diretamente tem um que o título é Transparência e Cidadania. E essa é uma convicção muito forte nossa. Porque um cidadão que não consegue ver o quanto está sendo gasto na creche, na escola, no posto de saúde, no seu transporte público, no ônibus, no metrô, no trem, ele vai perdendo a conexão dele com a gestão pública, porque ele não entende como é que as decisões estão sendo tomadas, se as decisões são boas ou ruins. A reforma dessa praça na minha rua foi cara ou foi barata? Por isso que tem uma lei dizendo que toda obra precisa ter uma placa na frente dizendo essa obra tem prazo, para que não fique se arrastando, então tem que ter lá. Indefinidamente. Data de início, prazo de encerramento, 24 meses, 12 meses, 8 meses, coloca lá para o cidadão poder fiscalizar e ter noção se a obra está indo devagar ou rápido. E também o custo, para que a pessoa possa falar, meu Deus, 2 milhões numa praça? Ah, não, eu junto meus amigos aqui e a gente compra as coisas com 200 mil, a gente faz isso aqui. Não pode ser assim. Então é muito importante isso. E aí você vê, o cidadão cria uma conexão diferente com aquela praça. Seja pelo lado, às vezes, de uma denúncia de uma corrupção, seja pelo lado tá tudo certo. Então, digamos que a reforma daquela praça é uma praça grande, custa de fato 300 mil. O cidadão tem que saber, próxima vez que você vê alguém quebrando isso, alguém jogando lixo, alguém depredando essa praça, 300 mil reais do seu bolso. Do seu bolso. Que veio para reformar isso aqui pro seu filho brincar. Pro seu pai, que hoje talvez já seja um idoso, para ele poder vir aqui de manhã, fazer um exercício, jogar um xadrez. Esse é o custo disso. Então isso conecta o cidadão com o poder público. Mas ele precisa saber quanto custou, qual é o prazo, quem decidiu, qual é a secretaria que faz, para poder cobrar, eventualmente, se as coisas não andarem. E aí, nesses 4 anos quase como vereador, deu para perceber que, infelizmente, isso não é uma prioridade da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, quando o valor da reforma é muito alto, a Prefeitura simplesmente tira da placa o valor. Então, a placa tem tudo lá, mas não tem o valor. Quando ela sabe que vai demorar, ela paga o prazo. O prazo. Então, assim, a placa vem escrito prazo. Só que aí não tem nada escrito embaixo de qual é o prazo. Então, fala, como é que adianta você me dar o prazo se eu não sei? Se eu não sei qual é. Qual é o prazo? Ou pior, às vezes vem o prazo, aí não tem a data de início. Ah, ótimo, 12 meses. Contando. A partir de quando? A partir de quando, meu amigo? Pô, não faz sentido nenhum. Então, isso não é pontual, isso é sistemático. E não é coincidência, é proposital. Porque você vê que claramente o poder público escolhe omitir essas determinadas informações. Assim como ele esconde contratos, processos de nomeação, sistemas caem. Por quê? Você vê que não tem erro. Quando o órgão está tudo certinho, curiosamente é aquele que tem a melhor transparência. Quando o órgão é todo errado, é uma estatal que já deveria ter sido fechada, tem nomeação pra caramba, não tem sede, você não faz ata nenhum, é a que tem a pior transparência. Você não encontra quem são os nomeados, você não encontra os processos de nomeação, por quê? É coincidência? Não é coincidência, é uma decisão deliberada. Como é ali que eles fazem as cagadinhas deles, eles fazem que nem gato, assim, cobre, né? Não, eu não vou organizar. Vou esconder aqui. Deixa eu esconder isso aqui, jogar uma areiazinha em cima, pro cidadão não ver. É o conceito, né? De você botar areia em cima, é pra não ver. Exato. Aí no que o cidadão não vê, ele não consegue nem dizer se é absurdo ou não é. Às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas. Pedro, eu gostaria que você dissesse se é bom, se é ruim, tá barato, tá caro, porque estão trocando o asfalto aqui da minha rua, mas não eu acho sei. que... Eu falo, não sei. Aí falam, meu Deus, você é um péssimo vereador. Você não tá entendendo, eu não tenho acesso ao contrato. Como é que eu vou fazer uma análise de uma reforma, de um gasto, se eu não sei quanto foi gasto? Qual é a empresa que está executando? Qual é a qualidade do material que está ali? Porque o contrato é absolutamente impossível de você ter acesso. E aí vão desde artimanhas de... Pedro, mas tem a lei de acesso à informação impossível. Aí o processo é físico.
o processo foi para depósito, o processo perdem os prazos da LAI. Aí fala, Pedro, mas está dito lá que não responder a LAI é crime de responsabilidade. Sim. Então, meu amigo, então, por favor, faz Ou ainda quando o processo é eletrônico, você tem que fazer um pré-cadastro e nem sempre funciona. Login, senha. Depois de você passar por todas essas barreiras, aí você abre lá uma lista de documentos. Aí no que você clica no documento, ele vem. Esse documento foi declarado sigiloso. Aí você fala... Aí qual é o caminho? Recurso para a controladoria do município. E você sabe, essa questão, né, do documento ser declarado sigiloso, há uns episódios passados eu recebi o Fábio Moraes e ele foi um dos responsáveis pelo início da implantação e da sequência e implementação dos portais de transparência no Estado, tá? Em uma das entidades do Estado aqui do Rio de Janeiro. E aí, o que ele trouxe foi super interessante. Ele e um colega estão desenvolvendo um plugin que você pode instalar no processo eletrônico e que aí ele oculta só os dados que são caracterizados como dados pessoais ou dados pessoais sensíveis. E o que isso gera? Gera a desnecessidade de você marcar o documento inteiro como sigiloso. Você tarja ali só as informações que são tidas como dados pessoais sensíveis, enfim, e o documento continua aberto. Né? Porque o que, na verdade, começou a acontecer foi um conflito grande, né, entre a questão da transparência e a proteção dos dados pessoais. Aí tem um CPF, tem um nome completo, tem um endereço, taxa o documento todo como documento sigiloso e... Na esteira disso, vários documentos que não precisariam ser reconhecidos como sigilosos são ali postos com essa cunha, né? São cunhados dessa forma, para que a gente não tenha visibilidade do processo como um todo. E esse plugin que eles estão desenvolvendo é super bacana. Eles estão para implementar pro Estado e desenvolver aí uma versão que funcione no processo Rio e aí automaticamente que funcione no município do Rio também. É fundamental que eles possam fazer isso, que eu já tive embates enormes com relação a isso, e um deles, inclusive, foi parar no RJTV, no horário nobre. Mas primeiro, eu vejo muito esse argumento, mas, curiosamente, no Tribunal de Justiça funciona tudo ok. Sim. A gente vai lá, acessa os processos, tem lá as partes, a qualificação inteira, nome, endereço, CPF, cópia de identidade anexa. Então, por que o processo judicial consegue ter esses dados lá públicos e quando a gente vai pro executivo, uma prefeitura, um governo do estado, e fala, não, aqui eu não posso, eu vou derrubar o documento inteiro. Acho sempre muito, muito curioso como os poderes públicos, eles reagem de forma diferente. Para situações similares. Para situações extremamente similares no equilíbrio entre proteção de dados e transparência. E aí um caso que eu tive diretamente no mandato, a prefeitura colocou uma regra pela Secretaria de Transparência e Governança de que todos os nomeados, ou pelo menos o alto médio escalão, precisariam ter currículos anexos. A ideia de você exigir o currículo não é para você encher uma gaveta de papel. É para que você possa conferir se a pessoa tem aderência do currículo e a vaga. Exato. Se aquela pessoa tem uma formação que faz sentido para a vaga. Perfeito. Agora, por óbvio também, isso não é para só a pessoa que nomeia fazer a conferência. Porque senão você não fazia uma divisão entre 3 poderes. Não existiriam o que a gente chama de órgãos de controle. Perfeito. O Tribunal de Contas tem que ter acesso e o Legislativo tem que ter acesso, no mínimo, para nem falar de imprensa e o próprio cidadão. Sim. Mas no mínimo o Legislativo tem que ter acesso. E aí eu pedi a cópia, eu pedi acesso a vários dos currículos nomeados num determinado órgão, para poder fiscalizar, papel diretamente do vereador, para poder fiscalizar se os currículos anexados fazem sentido com aquela vaga. Aí fala, não, eu não posso te disponibilizar os currículos, porque tem ali o dado da pessoa. Então, pra que você exige isso? Como é que eu vou fazer uma prova de controle? Aí é com você. Eu falei, risca, então, qual é o dado que não pode? É o CPF? Risca o CPF. Bota uma tarja. Mas aí é muito documento e o e-mail dele? Então apaga o e-mail dele. Mas e o endereço dele? Então apaga o endereço dele. Só daqui a pouco você vai tornar... o currículo vem com essa informação, porque eu não coloco, por exemplo. Não, e daqui a pouco vai tornar impossível identificar quem é a pessoa. Porque você vai me dar com tão pouco dado que eu vou saber, beleza, eu entendi a formação dela, só não sei quem é essa pessoa, né? Um ser, tipo aquela tela do Pokémon antes de descobrir qual é o Pokémon, aquela imagem preta, né? É um Pokémon que trabalhou em alguns lugares, eu não sei o nome, não sei o endereço, não sei o CPF, não sei quem é. Por isso exige a boa prática, você não apaga nem o CPF inteiro. Você Sim. apaga 3 números. Porque aí você consegue comparar, fazer cruzamento de base de dados, ver que de fato é aquela pessoa.
E aí, na minha briga com o secretário, acabou indo parar no RJTV, porque eu tive acesso aos currículos. Ele disse que eu invadi a prefeitura, que eu invadi a secretaria, disse que eu era ele disse que eu era desproporcionalmente desequilibrado. O que me leva a crer que existe o proporcionalmente desequilibrado. Né? Mas ok. Ele disse que eu era desproporcionalmente desequilibrado. E aí tinha lá. Tinha vereador que botou, o cara botou o currículo, tinha lá, informação adicional, indicado pelo vereador tal, o cara botou no currículo isso. Então, e aí, claro, deu RJTV. Isso é o que eu chamo de informação relevante. Muito relevante. Esse cara foi além da transparência. Transparência ativa. É isso aí. Gente, ele proativamente deu informação relevante sobre governança na gestão pública. Nossa, só vou aproveitar e abrir um parêntese aqui, porque a boa prática dos currículos, para quem está procurando emprego, recolocação, né, buscando fazer uma transição de carreira, não se coloca mais endereço em currículo, não se coloca mais CPF em currículo, você coloca o nome completo, a cidade e, se quiser, o bairro. Ponto. E aí, se a pessoa fizer, se o entrevistador, enfim, fizer contato com você, aí você vai abrir as informações num ambiente adequado e seguro para isso. Então, não precisa mais. Já vou fechar o parêntese, porque fica a boa prática para currículos que a gente tem usado atualmente. Mas, Pedro, nessa linha, né, do Rio Tem Jeito, da transparência, desses exemplos que você trouxe aqui pra gente, né, agora. Pensando nisso tudo e pensando que a transparência ela vai muito além da gente pensar só onde o nosso dinheiro está sendo investido e se a gente está tendo retorno adequado para aquele investimento. Recentemente, a gente viu as eleições da Venezuela e que foram estampadas em todas as capas de jornal, mundo afora, como não transparentes. Então, a transparência ela vai muito além da gente visualizar a questão do investimento do dinheiro do cidadão, mas ela vai também garantir a existência ou não da democracia numa determinada sociedade. O que vai muito em linha com o título que você trouxe, né? Então, transparência é cidadania. Sobre esse cenário da Venezuela, sobre essa falta de transparência, sobre esses 15 anos de Maduro, 25 anos de chavismo, vamos jogar esse assunto aqui na mesa para a gente poder debater. Teve transparência? Não teve transparência? O que a gente está esperando aí de manifestação? Porque até a última vez que eu acompanhei as notas, o nosso chefe do governo aqui no Brasil, né, não tinha emitido nenhum tipo de manifestação a respeito disso. E a gente também não estava na lista dos países que não reconheciam essas eleições, ou ainda não estávamos também na lista dos países que que foram excluídos ali do território venezuelano, que também é uma vergonha, no meu entendimento. Mas o Lula, presidente da República, não se manifestou, mas o partido dele sim. O PT fez uma nota publicada no seu site oficial, já amplamente repercutida, dizendo que as eleições na Venezuela foram legítimas e reconhecendo o resultado. Aí fica aquela coisa, é culpa da Gleisi, o Lula não concorda, mas ele não discordou e é o partido dele. Sim. Então a realidade é que o PT mais uma vez mostra o seu viés autoritário. O PT, ele vê uma ditadura passando na esquina, ele corre e agarra. Né? Então a Rússia, Lula adora. Os países do Oriente Médio onde mulher é apedrejada, o Lula adora, abraça todo mundo, é o primeiro a criticar Israel e o último a criticar o Hamas. Sim. A gente vai falar de Venezuela, ele adora, super amigo. Aí você vai pegar no Milei, ele adora dar porrada. E ele pode discordar do Milei também provoca ele, não tem problema com isso. Mas, meu amigo, o Milei foi eleito. O presidente democraticamente eleito da Argentina e que toca o país dele. Da Venezuela, do Maduro, ele não fala nada. Então mostra quais são as prioridades do Lula e do PT. Adoram uma ditadura e, curiosamente, adoram também concorrer e se eleger, muitas das vezes dizendo que é pelo amor, pela paz, pela democracia. O amor venceu. O amor venceu. Todos os valores que aqui no vizinho, o Maduro, que é um ditador, tá pisando. Ele pisa na democracia, ele pisa no amor. Basta ver que a polícia, o exército, mata gente, sequestra opositores, prende opositores e não tem paz. Hoje a Venezuela não está em paz. O que nós mais recebemos aqui ao longo do dia são vídeos dos venezuelanos precisando realmente se rebelar contra o poder estabelecido, porque é uma ditadura. Sim. Então estão derrubando monumentos do chavismo, estão quebrando as coisas, estão indo para cima dos órgãos públicos e as próprias forças armadas, as forças de segurança estão começando a entregar as armas.
porque não quer matar um primo, um parente, um amigo, que eles sabem que está correto. Porque a eleição ela já passou há muito tempo, inclusive, é dúbio o resultado. A Venezuela já não é mais uma democracia como é a posição hoje da ampla maioria dos países da região. Argentina, Paraguai, Chile, Peru, todos que tiveram inclusive seus diplomatas expulsos do país. Expulsos, exatamente. E vários outros países da Europa, Estados Unidos, grandes democracias do mundo que já falam. A Venezuela é uma ditadura. E o Brasil, que deveria exercer o seu papel de líder regional, porque tem o maior PIB, a maior população, o maior território. E era a nossa chance de ganhar força para o mundo. A gente fica pleiteando aí, eu quero uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, eu quero mais relevância ficar dentro do G7. Com essa posição, né, silente. Essa posição, você não consegue pacificar nem o seu entorno, onde você é 10 vezes maior que todo mundo. Onde a Venezuela depende da gente para energia, para abastecimento, para dezenas de coisas. E o Lula não faz o mínimo de movimento para garantir lá eleições transparentes. Minimamente transparentes. É isso. Verdade. Nessa linha do que você até reforçou antes, né? Que a gente não gosta de contextualizar, não ataca só por atacar, e a gente tem esse perfil, né? De forma compartilhada, a gente pensa nesse formato. Acho bem importante trazer para cá por que teve eleição e ainda assim não é transparente e ainda assim caracteriza uma ditadura. Porque eu tenho certeza que existem pessoas que escutam isso, mas teve eleição, e então tá tudo certo. Porque aqui também teve eleição e ficaram na dúvida. Mas é aquilo, né? Uma coisa é o dúbio, outra coisa é a certeza. São 25 anos de eleição em cima de eleição. Eleições que são feitas antes do período de mandato terminar. Esse é um ponto. E outros pontos precisam ser relatados aqui, né? 2 dias depois da eleição, o principal característica, né? O principal personagem da oposição tá preso. Exato. Pessoas foram impedidas de votar. A polícia barrou pessoas na rua e travou o acesso a ruas, impedindo dessas pessoas acessarem os locais de votação. Mundialmente existe, né, Pedro, um movimento que é o Observatório das Eleições, né? No mundo afora, pessoas de países são convidadas para ir para o local da eleição para observar o processo eleitoral. Isso aconteceu aqui na Argentina, isso também aconteceu na Venezuela, acontece aqui, acontece mundo afora. O fato é que esses observadores do processo eleitoral que foram acompanhar o processo eleitoral na Venezuela foram deportados. As pessoas não conseguiram fazer essa atividade lá, que é uma atividade democrática, uma atividade de transparência. Então, por todo esse cenário, pelo conjunto da obra, é que se diz que a Venezuela é uma ditadura. Não basta ter só a eleição. É preciso que seja garantido o direito de votar e ser votado, minimamente, né? E o direito do cidadão chegar ao local para votar, para manifestar o seu posicionamento, o seu entendimento nas urnas. Sim. Tem um livro muito bom, que o título é Como as Democracias Morrem. E ele mostra que exatamente hoje, no mundo contemporâneo, é muito difícil aquilo você tem uma democracia plena e do nada vem um golpe e aquela democracia acaba, né, de 0 a 100 em 5 segundos. Do nada. Exato. Na verdade é um processo de corrupção e tomada, controle de todas as instituições. E lembrando, eu sou bem nerd, vou lembrar ali daquela cena clássica do Star Wars, daquela reação do... Então é assim que a democracia acaba, com aplausos, no momento em que o Senado ele vota basicamente por uma ditadura, para acabar com as instituições. Lembrando, Hitler foi eleito, Mussolini foi eleito, só que depois as instituições foram sendo corrompidas. Então o que Maduro e o chavismo fazem há 25 anos, no primeiro momento teve eleição. Sim. Só que aí você começa a aprovar leis... Numa expectativa de ruptura, inclusive, né? Expectativa de ruptura. Legítima. Exato. Só que aí você começa, com corrupção, a comprar deputados, a pagar as pessoas, a ameaçar. E você começa a colocar só aliados diretos seus nas instituições. Então o chavismo hoje controla o judiciário, o STF de lá, e eles fazem sempre denúncias, todos os anos, do opositor que aparece. Então, o fulano não pode concorrer porque ele é representante dos interesses americanos. Isso não é exagero. Os argumentos são esses. Aí a Suprema Corte vai lá e vira e fala, ele não pode concorrer, eu estou indeferindo a candidatura dele porque ele está a serviço dos americanos. O judiciário diz.
Aí o Maduro vai lá e fala que o outro... Aí aparece uma grande liderança, uma mulher que lidera as pesquisas. Aí ele vai lá e fala, não, isso aqui... Ela é representante do liberalismo europeu, porque ela é metade cidadã portuguesa, não pode concorrer. E aí você vai tirando todas as candidaturas. E o judiciário vai referendando todas essas decisões. O judiciário vai referendando. Você começa... Todos os chefes das Forças Armadas são diretamente ligados a você. Todos os chefes do judiciário são diretamente ligados a você. Você caça todos os canais de TV ao longo dos anos que discordam de você. Então, se existe a TV estatal que coloca na tela o resultado que você quer que coloque na tela. Inclusive, às vezes, com contas matemáticas erradas, que passam de 100% dos votos, como foi o caso nessa eleição de agora. Se você somasse todos os resultados dava mais de 100%. Dava bem mais, dava mais de 130%. Então, um cálculo completamente equivocado. E aí você vê que não é só uma questão de... teve eleição. Ter eleição, o Putin tem. O Putin tem eleição e há 20 anos ganha consecutivamente. O que, por óbvio, não é um método democrático. Você tem instituições que foram completamente cooptadas e fazem um teatro. O judiciário finge que é judiciário, as Forças Armadas fingem que são Forças Armadas, o presidente finge que é presidente e não ditador. Muitos países, durante muito tempo, fingiram que aquilo era uma democracia. O PT fingiu que aquilo era uma democracia. Eu lembro de uma comparação ridícula do Lula. Isso já tem um bom tempo. E olha da Angela Merkel? 10 Tava anos. pensando nela agora. 10 anos atrás, você vê que 10 anos atrás, a gente já sabia que aquilo era uma ditadura. Isso é uma piada de mau gosto, mas fala a frase. Vocês estão reclamando aí que o chavismo tá há 15 anos no poder? Ué, e na Alemanha, que a Merkel é 15 anos chanceler? Aí você fala, poxa, meu amigo, que ignorância. Que ignorância. Um modelo parlamentarista, o partido eleito, é o parlamento que elege. Tem eleição a cada 2, 3, 4 anos no máximo, você troca os deputados alemães, todo mundo sabe quem vota, os partidos crescem, os partidos diminuem. Pô, que ignorância. E ele fazendo uma comparação, querendo comparar Chaves e Maduro a solidez da democracia alemã com a Angela Merkel representante. O triste é que a ignorância política de boa parte, enfim, de uma grande parte das pessoas, leva a acreditar nesse tipo de comparação estapafúrdia, né? Exato, porque pensar, de verdade, né? 15 anos do mesmo cara presidindo a Venezuela, 15 anos da mesma mulher presidindo a Alemanha, deve ser parecido. Só que o modelo, por baixo, completamente diferente. Pois é. Enfim, só pra gente aproveitar a frase que você trouxe, né? Do nada, tudo muda. E eu adoro uma frase que diz assim, o do nada leva anos. Perfeito. E eu levo essa frase pra minha vida, porque o sucesso do nada leva anos. E o fracasso do nada também. Normalmente não é do nada, né? As coisas vão sendo construídas e as pessoas não querem ver, fazem questão de ignorar, e aí é outra conversa. Mas pra gente evoluir aqui e ir pra um outro tema também que tá contemporâneo à sua rotina. Você, há pouco tempo, esteve na Colômbia. Sim. E tem relatado a sua experiência e trazido alguns exemplos de modelos que foram adotados na Colômbia que poderiam ser adotados aqui no Rio de Janeiro como propostas de solução para segurança, para transporte, para uma integração maior entre os territórios da nossa cidade. A gente já teve a oportunidade de bater um papo breve sobre isso, mas acho muito interessante os pontos que você trouxe, principalmente aqueles relacionados à segurança e à integração dos modais, né, dos transportes públicos na cidade. Então, se você puder compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente, vai ser ótimo. Claro. Primeiro, por que ter escolhido Medellín, na Colômbia? É uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, então uma cidade bem grande. De um país que tem uma renda média igual à do Brasil. A Colômbia e o Brasil têm hoje uma renda per capita por pessoa basicamente a mesma. Uma cidade que tem metade do seu território, ou um pouco mais do que isso, formado por favelas, e favelas verticais, porque Medellín é um vale. Então, assim como o Rio de Janeiro, que tem muitas encostas, muitas montanhas, e as favelas crescem, né, nesse espaço, Medellín é um vale, e as favelas também cresceram verticalmente. O que é importante para você entender a dinâmica das duas cidades. E Medellín foi, para quem já viu a série Narcos no Netflix, que inclusive eu recomendo, excelente série, foi a capital do narcotráfico mundial. A Colômbia até hoje produz muita droga para o mundo, ainda enfrenta sérios desafios no tráfico, mas na década de 90 era a cidade, o bairro de Pablo Escobar.
talvez seja o narcotraficante mais conhecido da história. E Medellín chegou a impressionante, negativamente, taxa de quase 400 homicídios por 100 mil habitantes. Pra gente ter uma ideia, o Rio de Janeiro está na faixa de 15 a 20, oscila ao longo dos anos por volta disso. Então imagina que Medellín foi basicamente 20 vezes pior do que o Rio de Janeiro. Do que o Rio de Janeiro é hoje. É hoje. E hoje Medellín tem uma taxa melhor que a do Rio de Janeiro, que vai oscilar de 12 a 15 a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes. E você pensa, como é que em 2001 era essa taxa de quase 400 e agora em 2024, 23 anos de diferença, né? Não é tão rápido, mas também não foi tão longo. Não é tão longo. Medellín conseguiu sair desse caos de cidade mais violenta do mundo para uma cidade hoje funcional com padrões de segurança do nível de Belo Horizonte. E aí por isso a escolha de ir lá estudar. Primeiro, uma grande intervenção das forças de segurança, realmente exército, forças armadas, policiais, que ocuparam aquelas comunas, lá eles chamam as favelas de comunas, para garantir segurança, ocupação do Estado, sem segurança, sem controle territorial, nada mais dá certo. Essa é a base, essa é a raiz da árvore. Tá. Mas ao mesmo tempo, você ter o controle territorial e não fazer mais nada, é o que o PP fez no Rio de Janeiro e também não deu certo. Então, o grande combo que funcionou em Medellín foi invasão e ocupação. Não digo nem invasão, retomada e ocupação territorial, com forças de segurança, controle das ruas, das vias, de todo aquele território, e depois um grande investimento, sobretudo em transporte, e aí vem um grande case do teleférico. Então a pessoa saía do topo da favela até a estação de metrô lá embaixo e pegava aquele metrô com a mesma tarifa, e o teleférico trazia ela lá Tarifa de cima, única, então, para os dois modais. Tarifa única. Com 4,30 a pessoa pega o teleférico, que leva ela do topo da favela até o metrô, pega o metrô e ainda pega o ônibus, com 4,30. Ah, então 3 modais pela mesma tarifa. 3 modais pela mesma tarifa, exatamente. E alguém pode dizer, mas a Rocinha é muito alto. A Rocinha vai até 200 metros de altura. Do chão da Rocinha até lá em cima são 200 metros de altura. A linha K, que é uma das linhas de teleférico de Medellín, vai a 400 metros de altura. Então são 2 Rocinhas. Então é alto. Então bem ela é alto. bem mais verticalizada. É mais verticalizado. Quando você chega lá, você realmente é bem mais verticalizado que o Rio de Janeiro. E diferente do Rio, que as montanhas se espalham, lá é uma cuia. Então, na verdade, tudo é verticalizado e tem só uma parte, um valezinho no meio, que é uma pouca planície. Esse foi um dos grandes investimentos. Tem outros. Bibliotecas, parques, escolas dentro das comunidades, áreas de recreação, área de lazer, investimento em creche, um grande pacote que veio junto, mas segurança e transporte, porque com o transporte a pessoa acessa emprego. E esse foi um grande diferencial que eles viram lá. Eles, depois de ocupar, viram, nós temos 2 cidades. Uma cidade na planície, no Rio, embaixo, que tem emprego, que funciona, que tem renda, e uma cidade completamente partida, a qual o Estado não tinha acesso durante décadas, e essas pessoas também não tinham acesso a esses empregos aqui embaixo, porque era muito caro, porque era muito violento. Então o transporte ele é fundamental para que a pessoa acesse os empregos, e é bom para o empregador, né, que agora ele tem mais mão de obra para poder empregar, para poder crescer, para poder se desenvolver, e a cidade entra no ciclo positivo, e é bom para o funcionário, que agora consegue acessar, né, com uma tarifa digna e com um tempo digno. Eu fiz o trajeto. Eu saí do centro da cidade, do polo dos empregos. E fui da planície. Da planície, do lado do Rio, né, no polo comercial, lá dos shoppings, da indústria e tudo mais. E cheguei no topo da favela em 45 minutos. Pegando metrô, mais a conexão com o teleférico. 45 minutos. É bastante razoável. E num transporte digno. Digno, bem digno, bem digno. Que bom. E aí, a partir desse momento que faz essa integração na cidade, na última vez que a gente conversou, você falou também sobre umas praças que viraram polo de atuação estatal dentro das comunas, que são as nossas, que seriam equivalentes às nossas favelas, né? As nossas comunidades aqui. E explica um pouco desse modelo também, que eu achei super interessante no nosso último papo. Como aqui, nessa que a gente vê que a cidade ela é partida, e o poder público não tinha acesso a esses lugares, o poder público não tinha nem muito o que fazer lá. Mal tinha escola, mal tinha posto de saúde, e as próprias pessoas também não tinham uma referência no estado de onde eu encontro essas secretarias, essa tal de prefeitura, o que ela me serve. Então o poder público, a prefeitura de Medellín, começou a identificar lugares onde ela poderia construir, se fazer presente, e aí foram muito criativos. Um dos exemplos lá que mais fez sucesso são nos reservatórios.
porque eles perceberam que os reservatórios existem há muito tempo, até diante das favelas. No geral, estão lá em cima, né? Porque você estoca, você faz caixa d'água no topo da cidade, em cima das montanhas. E eram umas grandes áreas vazias em cima do reservatório. Então eles pegaram os reservatórios, fizeram parques com água, e aí tem aqueles jatinhos que saem do chão que as crianças adoram, se atrai as famílias, fizeram gramado, salas de aula, espaços livres para reserva, que tanto o cidadão pode reservar para fazer um curso na sua pequena empresa. Pô, eu sou dono de aqui de um restaurante na favela e tal, eu queria fazer um curso, um treinamento com a minha equipe. Você pode reservar essa sala para 10, 15, 30 pessoas, tem diferentes módulos, né? Você consegue adequar as salas. Assim como a prefeitura, ela passa a ter um ponto de referência. Então ela quer fazer campanha de vacinação, ela faz naquele parque. Não só ter, como ser, né? Ter e ser. Então, primeiro, as famílias já vão lá, porque elas vão pelo parque, pelo lazer, pela água, pelo gramado. E elas chegam lá e veem, tem campanha de vacinação. Tá divulgando vaga na creche. Opa, tem uma vaga de curso profissionalizante. Então, tudo que a prefeitura pode e precisa fazer, ela começa a usar desses espaços. E no que as secretarias começam a subir e descer, aquela própria comunidade, é mais difícil do crime organizado retomar o controle. Porque todo dia tem movimento. Todo dia tem vigilante, todo dia tem policial, tem todo mais dia iluminação. Tem professor, tem mais iluminação. O poder público tá subindo e descendo. E aí é meio como se fosse assim um liquidificador. Você tá misturando aquelas duas cidades e transformando elas numa só. Exato. E aí foram várias iniciativas com relação a isso. E uma coisa muito bacana é que esses projetos sempre tinham um concurso de arquitetura. Então eram diferentes arquitetos que iam no lugar e faziam diferentes projetos. Então, olha, eu acho que aqui seria legal um complexo esportivo, eu acho que aqui seria legal um complexo cultural, um complexo de parque d'água. E aí a prefeitura ia escolhendo os projetos. Então, ao invés de você ter uma equipe que tem que pensar todos os 40 projetos na cidade... Você pulveriza essa equipe. Você tem dezenas de arquitetos. Pensando soluções diferentes. Pensando soluções diferentes, com cabeças diferentes. Para espaços diferentes e, consequentemente, soluções mais adequadas a cada ambiente. Perfeito. E aí ali ganha um arquiteto, aqui ganha outro escritório, aqui ganha outro. É bom para essas pessoas que vão oferecendo seus projetos para serem contratados. A prefeitura economiza, porque as pessoas estão entregando seus projetos. E o cidadão ganha. E o cidadão ganha. Exato. Muito bom. Então é muito bacana o modelo. Excelente. Lá. A gente rodou, né, Pedro? A gente começou no Rio de Janeiro, a gente foi na Venezuela, a gente passou na Colômbia. Muito latino-americanos. E agora, pra gente encerrar, porque eu poderia ficar horas conversando com você, mas a gente tem um tempo limitado. Então, pra gente encerrar, vamos voltar pro Rio. E quero trazer uma provocação aqui pra mesa, porque eu participei de um evento, né, há poucos dias, e me foi feita uma provocação que eu quero trazer para você, pra gente encaminhar aqui pro encerramento do nosso episódio de hoje. E a provocação que me foi feita foi: 2024, ano de eleição municipal, estamos pré-candidatos a vereadores, você pré-candidato à reeleição, eu pré-candidata pela primeira vez, então estamos pré-candidatos a vereadores aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, e a provocação que foi levantada foi: tá bom, e aí vocês entram, mas é só um, são só dois, são só três, no meio de mais de 50 pessoas. O que fazer e como fazer? A resposta curta que eu dou para pessoas quando aparecem com essas perguntas é: você prefere 0? A pessoa, não é isso que eu tô dizendo, é que... Não, você prefere 0 ou você prefere 1? No geral, a pessoa reconhece que ela prefere 1. Que 1 é melhor do que 0. 1 é melhor do que 0. E aí, com relação a esse 1, é verdade que uma andorinha só não faz verão. Mas pelo menos o dia pode ser um pouco menos nublado, né? Então, parte do trabalho que a gente tem e consegue entregar, é claro, ter diálogo, entender que nós estamos num espaço que tem 51 vereadores, né, de diferentes bairros, de diferentes ideias, trajetórias, histórias, e de que é possível sim encontrar ali aliados, parceiros. Talvez não pessoas que a gente concorde 100%, que tenha a nossa linha de trabalho, que tenha nossos valores éticos de tudo aquilo que a gente acredita, mas que haja um ponto de convergência, né, Pedro? Existe um ponto de convergência. Naquele bairro, aquela pessoa que quer que aquela obra ande. Na defesa dos comerciantes, por vezes, essa pessoa também é de uma família de comerciantes e se sensibiliza, entende a importância dessa geração de emprego e renda. Numa outra batalha, ele vai ser seu inimigo. Mas naquela específica, ele vai ser seu parceiro. Então é importante identificar essas pessoas que, conforme a pauta, elas se aproximam de você, são aliadas, porque a partir disso você vai formando blocos temporários. Então você não casa com ninguém,
né, que você leva Sim. em todas as suas brigas, todas as suas disputas, como é, né, um casamento, no amor e na dor, de dia e de noite, em todos os horários possíveis, mas você vai tendo vários lances, vários casos ali, né, conforme as demandas do dia a dia. Isso é uma boa forma de fazer política. Você não cede, óbvio, né, com relação àquilo que para você é ético, é o seu limite. Mas você entende que você precisa costurar apoios, projeto a projeto, causa a causa, porque é isso que vai entregar resultado para a população. Você tem que aprovar aquele projeto de lei. Lógico. Só apresentar o projeto de lei. Ah, mas eu fiz minha parte, eu apresentei. É pouco, né? É muito pouco, né? Isso aí, você não precisa nem estar eleito para fazer isso. Escreve e manda para a Câmara. Como, está aqui minha sugestão de projeto de lei. É isso. O grande diferencial é aprovar, entregar resultado. E nesse mandato, nós aprovamos diferentes projetos de leis, mostrando que isso sim é possível. Não é fácil. Para outros vereadores que são da patota é muito mais fácil. Sim. Né? Então é verdade que a gente tem um desafio maior, uma barreira maior, tá remando contra a maré. Só que se todo mundo odeia essa maré e fala, o sistema que eu não sou assim, o sistema é péssimo, tudo mais, corrupto. Eu também acho, mas eu tô aqui remando contra a maré. Se você Vamos comigo. Exato. Você vem comigo ou eu tô aqui nadando sozinho? Ou vamos continuar com a maré? É isso. Né? É uma excelente resposta. Quando eu fui provocada, eu também respondi nessa linha, né? Coerência, entrega de resultados, alinhamento, buscando sempre pontos de conexão, deixando as divergências para serem discutidas num outro momento e buscando ali, de acordo com a pauta, no momento, os pontos de convergência para discutir e ombrear lado a lado para aprovação do que vai ser melhor para o cidadão, sem nunca perder de linha os valores, né? Sempre tendo ali como luz os valores, os princípios, sendo guiado dessa forma, sem vender ali os seus valores e princípios em nome de uma aprovação de legislação ou em nome de mais uma parceria que depois vai ser mais um problema do que uma solução. Agora, é verdade que um grande amigo, um grande parceiro lá dentro seria muito bem-vindo. Ou amiga, né? Amigo ou amiga, eu tenho certeza que estamos trabalhando por isso e que ano que vem teremos lá um grupo, um bloco maior. Com certeza, Pedro. Eu brinco sempre, né? E vou repetir, o nosso trabalho é não te deixar sozinho, né? Vamos ampliar o nosso grupo, ampliar a nossa frente e continuar lutando pelos direitos do cidadão carioca e por tudo que a gente pode fazer para essa cidade ser uma cidade melhor e linda como ela já é por natureza. Só faltam uns ajustes, porque Perfeito. Como é que é? O Rio tem jeito. Isso aí, perfeito. Pedro, super Débora, obrigada, hein? Foi ótimo, como Foi sempre. ótimo. Obrigada, pessoal. A gente se vê semana que vem no próximo episódio. Tchau, tchau. Quintas intenções. Quintas intenções.